Olá, gente, estamos aqui de novo para apresentar as minhas leituras deste ano 2022. E eu quero começar com esse aqui, ó, George Orwell. Esse livro ele é sensacional, é uma distopia, é um romance. Distopia, você sabe, o mundo está em caos. Ele escreve esse livro sensacional, todos deveriam ler este livro. Eu comprei esse livro por R$ 9,90 na livraria Família Cristã. É muito legal. Tem outras, né? Claro, outras traduções, outros livros com comentários desse livro, até um pouco maior do que esse livro aqui. Mas eu não gosto muito de ler livros de romance com comentário. Até porque você vai ter uma ideia do comentarista e sem elaborar a sua ideia ainda. Então eu gosto de primeiro ler assim, sem comentário nenhum, livro simples, bem traduzido. Se o livro é bem traduzido, você vai encontrar ele também em PDF, acho que com a mesma tradução. Então eu gosto de ler sem comentários ainda, né? Existe aqueles clube dos livros que manda esse livro aqui em capa dura e tal, com comentários. Eu não gosto muito de começar por esses livros. Eu quero primeiro ter a minha ideia e depois eu pego outros comentários para saber se é a mesma ideia que eu tenho, ou ideias além, é claro, né? Além do que eu tive, outras visões do mesmo livro. Aí sim, depois eu gosto de pegar um livro já mais com comentários, com outras traduções e compará-las. Então, um livro barato da Família Cristã deve estar esse valor aí mesmo, ou um pouquinho a mais, deve estar. Gostei muito da contracapa desse livro. Olha aqui que sensacional a contracapa desse livro. Aqui vai dizer guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Você vai olhar aqui, ver os olhinhos, né? Os olhinhos do grande irmão. Interessante isso aqui também, ó. 2 mais 2 é igual a 4, ou 5 ou 3. Você vai entender dentro do livro o que significa isso. Ele está te observando, né? O rato, no final da história, por que aparece esse rato aqui? Então, a pessoa que leu, depois ela quer explicar o livro, ela pode simplesmente virar para a contracapa e aqui vai estar a sua nota de leitura com as principais ideias do livro. Eu achei interessante essa contracapa aqui, porque pode servir como nota de leitura, ou pelo menos um esboço para você lembrar do que se trata o livro. Você olhando para essas imagens aqui, ou essas frases aqui, você vai se lembrar muito bem aqui a questão do pensamento, você vai se lembrar muito bem do que fala este livro. Então, George Orwell, 1984. Bom, interessante, ele escreve esse livro depois que a sua esposa morre. Eles adotam um filho, depois que sua esposa morre, ele vai para um lugar solitário, e ali está com seu filho adotivo. A tuberculose, a doença que ele tinha, ela vai se agravando. Ele sabe que poucos anos ele vai morrer, e ele morre logo após escrever este livro. Então, neste contexto de perca de esposa, da sua doença se agravando, do seu filho adotivo ter que ficar neste mundo só, e ele vai vendo o desculpe, ele vai vendo o totalitarismo crescendo, né? O nazismo, o fascismo, o comunismo. E ele vai bater muito forte no comunismo, né? Apesar de ter sido comunista uma época da sua vida. Então, ele vai bater muito forte no totalitarismo, tanto daquela época e serve para os dias de hoje. Então, é por isso que você olha para esse livro, 1984, você não vê esperança nesse livro. Esse livro termina de uma forma que você sai dele assim, com um olhar de não esperança, né? Por isso é uma distopia. Mas é um livro sensacional. Muitas coisas desse livro aqui estão acontecendo nesse exato momento, em 2022, 2023, depende do ano que você vai estar lendo, mas vai estar vendo, é muito atual esse livro. Muitas coisas você pega aqui e você fala, nossa, como é que esse cara conseguiu lá em 1948, 1949 ter essa visão do que estaria acontecendo exatamente em 2022, 2023, 2024. Assim vai, é muito atual esse livro. Então eu quero mostrar esse livro por dentro, né? E também quero mostrar para vocês a minha nota de leitura, meu fichamento de leitura e como eu faço, né? Vamos lá, então. Então aqui está o livro 1984, né? Já mostrei para você
olha aqui a contracapa. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para perto. Olha o que diz aqui, ó. 1984 é um romance de George Orwell, publicado originalmente em 1949, pouco antes da morte do autor. Nessas páginas, o leitor acompanhará Winston Smith, funcionário do Departamento de Registro do Ministério da Verdade da Oceania, um dos 3 estados transcontinentais que dividem o mundo entre si e governam com punhos de aço. Na realidade tirânica em que Winston está inserido, qualquer gesto de individualidade ou de livre pensar pode ser punido com a morte. A verdade é o partido e nada pode existir fora dele. Engana-se quem pensa que 1984 é uma paródia de regimes totalitários do passado. A tirania nesse mundo distópico criado por Orwell é muito pior. É uma distopia, né? Como eu disse. Olha aqui dentro dele. Vocês vão observar que nos meus livros eles são muito riscados, né? Olha aqui. A produção literária de Orwell é marcada por grande influência do contexto histórico que atravessou, aquela questão do contexto que ele estava passando, né? Vai ver. Olha aqui a primeira parte. Interessante esse livro, né? Olha o olho aí, sempre te observando. E bem acabado. Aqui é como ele estivesse... Você vai perceber que ele escreve em sua agenda, ele encontra um local para escrever em sua agenda. E olha como é que vem isso aqui. É como se ele estivesse escrevendo mesmo. Gostei muito dessa tradução. Olha aqui, é como se ele estivesse escrevendo. Essa parte é a parte que ele escreve na sua agenda. É como se estivesse escrevendo. Muito bom, muito bom. Será que gente, viu? Cuidado, eles estão te observando. Olha aqui, capítulo 2, olha o olhinho aqui. Muito interessante, muito interessante. Muito interessante. Eu gostei muito dessa tradução aqui. Gostei muito mesmo. Deixa eu procurar aqui. Né? Você vai ver que é sempre... Esse livro tem 357 páginas. Nessa tradução aqui, né? 357 páginas. Vou mostrar aqui. Olha aqui George Orwell. Olha aqui a imagem dele. Riscado. Olha o olho, olha o grande olhinho aí te olhando. Do Big Brother, do grande irmão. Gente, é muito interessante esse livro. Muito interessante mesmo. Vou mostrar para você agora a minha nota de leitura. Olha aqui como é feito. Deixa eu ajustar aqui. Olha como é feito, né? Aqui é o cabeçalho, né? Livro, 1974, o autor, o ano da leitura, o ano que eu li, ano da publicação, as páginas, a nota que eu dei para o livro, a categoria. Aí eu coloquei principais personagens, aqui o Winston Smith, aqui está o grande irmão, e as setinhas vão apontando quem são eles, a página que eles estão, o partido, as crianças, os proletariados, a Júlia. Tá tudo aqui, a setinha vai apontando quem eles são, que página estão, uma observação eu coloquei aqui, os pontos centrais deste livro, olha aqui. Aqui eu botei aqui a questão de impor através do medo as meias verdades, aqui página 51, páginas que estão isso aqui, que você pode ter essa ideia, o apagar do passado, as páginas, a linguagem destruída, a nova fala, os 2 minutos de ódio, que parece com a ideia do cancelamento de hoje. Então, minha nota de leitura está toda feita aqui, ó, de 1984. É mais ou menos assim que eu faço a nota de leitura. Então, a pergunta que se faz é, vale a pena comprar esse livro? Gente, R$ 9,90. A pergunta que eu faço para você é, você ainda não leu esse livro aqui? Você precisa ler esse livro. Esse livro é sensacional, sensacional. Para você entender o mundo de hoje, não tem como você entender o mundo de hoje sem ler 1984. Então eu indico esse livro para você. E é um livro sensacional de você ler essa grande distopia de George Orwell. Você vai ficar de boca aberta como este livro ele é atual. E o que eu espero é que você pegue esse livro para ler. Eu vou fazer também Revolução dos Bichos, que é outro livro sensacional, menor do que esse. É outro livro sensacional de George Orwell. Gente, eu amei esse autor, eu estou apaixonado por ele. A forma que ele escreve, a forma
como ele vai falar a realidade, ele traz a realidade para dentro de uma distopia, para dentro de um romance. É sensacional. A Revolução dos Bichos também é um livro sensacional, são livros que eu li este ano. Então esse é o primeiro livro que eu estou indicando para você, de mais livros que vão vir aí nos próximos dias. Valeu? Até a próxima. Se inscreve no nosso canal, deixe seu gostei, compartilhe, comprem livros, leia, para que você não fique aprisionado no que os outros estão dizendo. Uma coisa que eu comecei a ler foi: eu não quero ficar aprisionado no que os outros dizem. Eu quero saber, conhecer a realidade, a verdade. E aí nós temos que cair para dentro dos livros, para dentro dos romances, para dentro do livro de filosofia, e assim vai, livros de história, se debruçar sobre a teologia. E é isso que eu procuro para a minha vida. Indico você também a começar a sua vida de leitura. Jesus te abençoe.